Está no ar, Jornal da Manhã, Unifev. Jornal da Manhã, Unifev. 8h17. Agora eu olhei na minha colinha ali, tá? Agora eu tive que olhar na minha cola lá. O pessoal que está nos acompanhando com imagens já está aí com um Ravel na tela, já está podendo acompanhar com som e imagem. E o Ravel para falar sobre um pouquinho de história. Sexta-feira é sempre bom a gente debater um pouquinho sobre histórias. A gente está com o historiador Ravel Gimenez, que lançou um documentário sobre a linha de ferro que passa aqui por Votuporanga. A gente fala que passa, né? Porque ela é infinito, né? Símbolos de infinito, linha de ferro é infinita, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse documentário que já está disponível, pelo que eu estou sabendo. Aliás, mas vamos começar falando de onde, né, Ravel? Seja bem-vindo. Como que surgiu a ideia da produção desse documentário? Bem, bom dia a todos, né? Muito obrigado pela participação. Bem, a ideia do documentário surgiu da necessidade da gente divulgar a história da nossa cidade. Votuporanga é uma cidade, comparada às outras, bem jovem, e a gente precisa divulgar essa história para que a população conheça um pouco mais das nossas origens e para que a juventude também tenha a oportunidade de conhecer e buscar essas informações, esse conhecimento sobre a história de Votuporanga. Ravel, e como foi a elaboração, né, desse documentário? Olha, é bem cansativo, né? É um documentário que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, né? Uma lei de incentivo, uma lei federal com o apoio também da Prefeitura do município de Votuporanga. E o que acontece? A gente tem que elaborar desde o início, né? Um roteiro, né? Buscar essas informações históricas, colocá-las em uma ordem, quando possível, uma ordem cronológica, para que as pessoas consigam identificar e consigam acompanhar essa história. Então, além de montar um roteiro, você tem um roteiro, uma pesquisa de campo, uma pesquisa de arquivos também, principalmente imagens e registros. Então, o documentário ele conta com quase 100 obras visuais, né? Entre fotografias, entre mapas e documentos históricos. Então, foi um trabalho aí de mais de 9 meses, né? Foi uma gestação. Sim. E agora o filho, ele vem ao mundo para que as pessoas conheçam um pouco mais, né? E relembrem também, né? Nós tivemos a oportunidade aí de conversar com pessoas de mais idade, e essas pessoas ficaram fascinadas pelas fotografias e pelas informações, aí conseguiram relembrar um pouco dessa trajetória da nossa história. Tem alguma curiosidade assim sobre a estação que você poderia adiantar pra gente, assim, pro pessoal aguçar a curiosidade pro pessoal ir lá assistir o documentário? Sim, claro. Como nós comentamos, né, são quase 100 imagens, né, registros. Então nós trabalhamos nessa parte histórica massivamente para que ficasse realmente um documentário que pudesse ser utilizado como fonte de pesquisa, como referência. E nós temos também 3 entrevistas, não vou falar o nome dos entrevistados para ficar curioso, mas nós temos aí a apresentação de um carro, um Ford 1929, recém-restaurado de um amigo nosso. Nós temos um outro amigo nosso que é um comerciante que participou massivamente da história da Estrada de Ferro, com a chegada dessas mercadorias, né? Porque nossas rodovias eram bem rudimentares e nessa época a loja dele tem mais de 70 anos de fundação. E essas mercadorias vinham pela Estrada de Ferro. Ele contou detalhes sobre elas e nós conversamos com esse ferroviário também, para que ele colocasse a opinião dele sobre a Estrada de Ferro e contasse-nos como era trabalhar nessa época. Então são curiosidades que a gente coloca nesse espaço. Eu acho fascinante, Edivandro. Eu me lembro, quando criança, Ravel, eu tive a oportunidade de ir de trem, né, para São Paulo, acho que 2 vezes com a minha avó, né, e eu tenho muito, assim, muito sólido na minha memória, né, alguns flashes do trem, né, a gente lá dentro, passando, né, um rapaz de camisa branca e gravata borboleta preta com um carrinho com os lanches. Olha só, coisas que eu tenho, né, na minha memória. E isso faz parte, né, de nós votuporanguenses, né? Quem pegou esse período, né, de poder esse passeio de trem, uma viagem de trem, fica marcado na memória da gente, né? Fica porque toda a estrutura da Estrada de Ferro, né, a gente fala das locomotivas, da linha férrea, das estações ferroviárias no auge, né?
com seus detalhes em madeira, detalhes de arquitetura diferenciado. Então causa uma nostalgia porque era realmente um luxo, né? Você comentou muito bem, né, Meg, sobre a questão da parte dos vagões, né? Você tinha um vagão restaurante, alguns dormitórios também, alguns vagões que tinham leitos para as pessoas se acomodarem. 12 horas de viagem, acho que era essa média. Sim, Acho que era 12 horas até São Paulo. Que eu me lembro que nós passávamos a noite toda, né? Embarcávamos à tarde e chegava só no outro dia. Eu acho que era essa média aí. Sim, porque o que acontece? O trem, ele vai... A gente brinca muito isso, né? No documentário é possível porque a gente colocou algumas imagens, infelizmente, da cidade de Votuporanga. Em vídeo nós não temos, mas nós temos registros. A gente foi buscar junto ao Arquivo Nacional, junto ao Arquivo Público Municipal, o Arquivo Estadual também, algumas imagens de vídeo, e a gente vê todo aquele glamour, todo aquele preparo, porque o trem vai na velocidade dele, né? Diferente dos dias atuais, né? Então você tem aí um trajeto muito extenso para percorrer e realmente parava nas estações, então as pessoas desciam, compravam um doce, compravam alguma coisa, então remete a essa infância mesmo. Você tem toda a razão quando comenta isso. Boas lembranças. E é isso que é engraçado para passar para as novas gerações, porque as novas gerações, elas veem os trens hoje, 99%, posso dizer assim, são de carga, né? A linha ferro, a linha estrada de ferro é usada por carga, né? Para carga. Mas há um tempo atrás, como a Meg lembrou, e eu também lembro, ela era para o transporte de passageiros. As pessoas andavam com paisagens que a gente não vê na rodovia, que a gente não vê de avião, praticamente. E isso, no documentário também tem essa parte nostálgica também, né, Ravel? Sim, a gente procurou juntar todas essas partes. Então, como ele é dividido, são 5 capítulos, tá? O primeiro capítulo a gente conta a história antes da fundação da nossa cidade, porque é importante para referenciar, conseguimos colocar tudo junto isso. Então conta a história antes da fundação da nossa cidade, como surgiu a ideia de fundar a cidade. O capítulo 2 conta sobre a fundação, então com imagens da época, todos esses registros. E o capítulo 3 conta sobre as estradas da região, como elas eram e como era feito esse transporte. O capítulo 4, ele conta a história da estrada de ferro Araraquara, né, que é necessário, né, a gente, de forma bem sucinta, pincelar sobre essas informações. E o 5º capítulo conta toda a história, e é o mais longo, conta toda a história da parte da estrada de ferro aqui em Votuporanga. Então a gente consegue juntar essa parte nostálgica toda num capítulo para que a pessoa realmente consiga puxar na memória quem viajou pelo trem, que infelizmente não acontece mais, uma pena, como você comentou mesmo, e a gente consegue puxar essas informações pela memória das pessoas. Então foi um projeto desafiador, mas foi concluído e esperamos que a nova geração consiga ter essa informação nas mãos para poder conhecer uma parte que hoje, infelizmente, não existe mais, né? E que foi fundamental para o desenvolvimento, né? Sim. A estrada de ferro, porque muitas pessoas, às vezes, elas não têm essa noção, ou às vezes até esquecem como ela foi fundamental para a nossa cidade. Eu vou dar um exemplo, porque a estrada de ferro, ela não transportava somente pessoas, ela transportava sonhos, ela transportava cultura, ela transportava informações. Então imagina você ter uma pessoa que você estuda aqui, e aí ela vai para São Paulo para fazer um ginásio, fazer uma faculdade. Ela ia de trem. Então imagina a expectativa dessa pessoa indo até os grandes centros, ou as pessoas vindo da capital para o interior. Então ela transportava, além das mercadorias, ela transportava sonhos. E é um projeto que a gente realmente entramos com um processo de registro na Ancine, né, na Agência Nacional de Cinema, para que isso fique registrado e para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Ravel, então todo mundo está na expectativa, né, para assistir esse documentário. Como, né, eu tenho acesso, como assistir o documentário? Nós disponibilizamos no YouTube, né, na plataforma. Nós fizemos uma sessão de lançamento com alguns amigos para pegar opiniões, e realmente foi muito emocionante porque conseguimos ser bem assertivos nessa parte histórica. E através do YouTube, então pode digitar ali Estrada de Ferro Votuporanga, ou até mesmo Ravel Jimenez, né? Ravel Jimenez com G e final S.
E lá no YouTube a pessoa tem acesso a esse documentário na íntegra, de forma gratuita, né? Porque é um projeto federal. E a gente estamos divulgando nas redes sociais também. Nós temos um projeto chamado Votuporanga Antiga, onde a gente busca resgatar a história audiovisual da nossa cidade. Estamos divulgando nesses meios aí. Legal. Repita como acessar o canal, repita o nome do canal e também Sim. o nome do documentário para o pessoal assistir. Claro. O documentário, ele chama Estrada de Ferro, né? Votuporanga na linha do desenvolvimento do Noroeste Paulista. O canal no YouTube é Ravel Jimenez, né? R-A-V-E-L. Ou pode colocar Estrada de Ferro Votuporanga, que vai aparecer para consulta. Ou só colocar @Ravel Jimenez no YouTube e já tem acesso. Já vai ter acesso lá no YouTube, lá. Sim. Totalmente de graça, o pessoal pode assistir, compartilhar, que é o fundamental, Sim, compartilhar para que todos conheçam a história da estação aqui de Votuporanga. Sim, é muito importante, a gente pede até o apoio para compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso, né? Principalmente as pessoas de mais idade, que às vezes não tem tanto domínio com tecnologia. A gente pretende aí fazer algumas sessões públicas para chamar o pessoal, para o pessoal conhecer e, enfim, ter acesso a essas informações que estão disponíveis lá. Quando marcar, não esqueça de avisar a gente, pra gente avisar o pessoal também, né, Meg? Isso mesmo, a gente divulga aqui. Claro, serão lembrados. Obrigada. Ravel, eu gostaria muito de agradecer a presença. Parabéns, como disse, um projeto aí que foi uma gestação, né? 9 meses aí de trabalho de pesquisa e gravação. A gravação é a mais fácil, né, Ravel? Porque o trabalho de pesquisa que é o mais pesado, você achou ou não? Olha, eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, porque realmente gravar é complicado demais. Porque a gente está acostumado na parte teórica e nós procuramos referenciar toda essa parte com as fontes das fotos, dos registros, mas a parte das gravações e a parte da edição, vocês estão de parabéns, porque é um trabalho, né? Os videomakers aí, nós tivemos a Tainara, Moriza e o Lucas, que foram os videomakers do documentário. O trabalho fantástico, porque realmente vocês estão de parabéns. É muito difícil, viu? Não, mas o importante é que o teu trabalho ficou bem legal. Eu tava acompanhando, acho que ontem que eu acabei batendo um papo com a Ravel. Na hora que eu falei, nossa, eu tenho mais coisa pra fazer, gente. A hora que eu vi, já tinha passado o documentário praticamente inteiro. Porque a gente que gosta de história, né? Então a gente foi... Fica fascinado. Falei, nossa, gente, a hora que eu ia só assistir 10 minutinhos, já atrasou todo o meu cronograma, porque a hora que eu vi, eu fiquei assistindo o tempo todo, o tempo inteiro. Muito legal. Não, muito obrigado e realmente estamos abertos a críticas, a sugestões, porque a gente precisa evoluir essa parte histórica, né, e relembrar esses pontos da nossa querida Votuporanga. Muito obrigado, Ravel, parabéns. Volte sempre aqui pra gente bater esse papo. 8h30. Jornal da Manhã, Unifev.